Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Exatamente, remindo o tempo e aproveitando o tempo. E para se dedicar às coisas que realmente importam, né? É claro que você não vai ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, não é isso que a gente deve pensar, porque todos nós temos também momentos de lazer, momentos de descanso. Então, a gente sempre eu sempre lembro aquela passagem do Senhor em Marcos, Marcos capítulo 6, versículo 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então veja que o Senhor também se preocupa com o nosso lazer, com o nosso descanso, com o nosso repouso. Ele não quer que a gente seja tipo soldados atarefados o tempo todo, mas tem que ter o tempo de descanso, o tempo de repouso, o tempo de conversa com uns com os outros, não necessariamente, né, que você não precisa conversar só das coisas de Deus. Você tem as conversas normais do dia a dia e várias coisas. Então, é até desagradável. Eu sinto até desagradável quando encontro algum irmão e parece que ele quer forçar, né? Quer forçar um tipo de conversa e de comportamento que não é natural, sabe? Que não é. Ou qualquer assunto que você traga, ele já leva para a Bíblia. Não é bem assim, sabe? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não virar fariseus, né, nesse sentido. Qualquer coisa a pessoa já acha que tem que levar para a Bíblia aquilo que está falando. Não é bem isso. Nós temos outros assuntos que a gente conversa, nós somos seres humanos, os seres humanos têm vários comportamentos e interesses, né, diferentes. Então esse remindo o tempo, sim, é aproveitando o tempo, mas aproveitando também o tempo para descansar. Não é só o remindo o tempo para ficar lidando só com as coisas do Senhor, porque nós temos muitas coisas. É como às vezes querer forçar os filhos também, sabe? Eu já vi irmãos que praticamente perderam os filhos. Eu me lembro de um irmão que veio ao Brasil uma vez, e os filhos dele eram pequenos. Ele tinha acho que três filhos pequenos. E aí eu levei eles para almoçar num restaurante. Eu morava em São Paulo nessa época, num restaurante no centro de São Paulo, num restaurante comercial. Desse que você sobe uma escadinha assim, lá em cima tem um restaurante barato e tal. Levei eles para almoçar lá, e lá no restaurante tinha televisão. E os crianças, né, claro, nunca viam televisão, não tinha televisão em casa, tal, ficaram com o olhão desse tamanho assim. Nossa, ele deu uma bronca nas crianças. O que vocês estão olhando aí? Não é para olhar, é coisa do diabo e não sei o que e tal. Mas deu uma bronca, eu assustei. Eu assustei, porque não era assim que eu tratava meus filhos. Era assim, né? Você, em público ainda, dar uma bronca nas crianças, porque elas estavam olhando para a televisão, né? E, bom, o resultado disso é que eu acho que dos três filhos, só uma filha permaneceu em comunhão. Já é adulta, é casada e tal. E, então, muito cuidado, sabe? Tinha um outro irmão, ele tinha acho que 11 filhos. E ele me contou uma vez, porque dois filhos dele, que eram gêmeos, ele descobriu que eram homossexuais. E um deles morreu, inclusive, morreu do coração. E uma vez ele veio em Limeira, antes de morrer, ele já está com o Senhor. E ele falou para mim, ele falou assim, olha, eu errei, porque os filhos deles todos debandaram. Ele foi muito rigoroso com os filhos. Então os filhos todos debandaram. Uma vez ele até me contou que ele tinha comprado uma televisão, mas era só para assistir o Mundo Animal. Eu falei, tá legal, acredito nele. Então ele reconheceu
que ele tinha sido muito severo na criação dos filhos e acabou perdendo os filhos. Os filhos debandaram. Então precisa ter muito cuidado com essas coisas. Nós estamos num mundo que o mundo é mau, é maligno. O mundo é cercado de coisas. Seu filho vai para a escola, ali tem tudo agora na escola. As escolas hoje são os piores lugares. Os piores lugares para uma criança. E isso, nós temos que ter muito cuidado, porque andar sobre ovos, sabe? Sempre dependendo do Senhor, sempre pedindo orientação do Senhor, orando muito pelos filhos, porque eles vão estar em contato com o mundo, eles vão ter contato. Tem um outro casal também que eu conheço, que lá nos Estados Unidos, que tem um monte de filhos, não lembro quantos eles têm, e foram todos criados assim, rigorosamente, né? Sem TV, só com a Bíblia o dia inteiro e muito rigor, muita coisa. Bom, hoje um dos meninos casou-se com outro cara lá nos Estados Unidos. Então, é preciso orar ao Senhor, é preciso ir devagar claro, vigiar os filhos, né? Sempre ter um amor, ter muita coisa, sempre buscar, como a gente costumava fazer no tempo que não tinha TV, eles eram pequenos, nós criávamos coisas para ocupar. Então eu me lembro que tinha um game de naves espaciais que todas as noites eu jogava com meu filho. Ele era o piloto, era copiloto. Quando eu falo game de naves espaciais, naquele tempo, não pensa que tem toda aquela cor, aquela coisa que você vê nos games de hoje. Não. As naves eram de arame. Eram só o perfil, chama de arame, né? Que é transparente, né? Não vazada. A gente imaginava que aquilo era uma nave. Que nem os primeiros games eram tipo assim, você comprava a revista, vinha lá para você digitar no computador para poder jogar. Então era lá na capa da revista uma coisa assim colorida, tinha uma nave espacial voando, atirando nas outras e tal. Aí quando você digitava tudo, ia jogar o game, a nave era um asterisco. O inimigo era um sinal de mais. Era isso aí, você tinha que imaginar daí, né? Mas nessa época, o que nós fazíamos era criar alternativas para os filhos, porque eles tinham que se ocupar com alguma coisa. Então tinha muita leitura em casa, tinha muita conversa, tinha muito jogo, mesmo jogo de computador. Esses que da época eram um jogo de computador bem primitivos, né, perto desses de hoje. Não tinha nenhuma qualidade que tem hoje. Mas muita leitura. Meus filhos leram, tem umas coleções na escola que eles tiravam os livros, eram umas coleções de livros para adolescentes, histórias para adolescentes. Eu não sei o que se chamava Coleção Vagalume, um nome assim, mas vários livrinhos, todos com aventuras para adolescentes. Eles leram todos. Aí eles começaram a frequentar a biblioteca da cidade, a biblioteca municipal, e iam lá retirar livros do Júlio Verne. Eles leram a coleção inteira do Júlio Verne. Até eu li também junto, né? Porque a gente lia todo mundo junto. Né? Aí ficava conversando sobre o que aconteceu tal, no livro. Livros de Júlio Verne, quem não conhece, são livros de aventura escritos no século XIX, de ficção científica. Então, dá trabalho você manter seus filhos fora da tendência do mundo. Vai dar trabalho, você vai ter que inventar alguma coisa. Então, quando tinha, por exemplo, festa junina na escola, a gente inventava um passeio no zoológico. Para não ficar tipo assim, meus amiguinhos todos foram na festa junina, eu não fui. Não, você vai ter coisa melhor. Olha, nós vamos passear no zoológico, nós vamos naquela época eu morava em São Paulo, nós vamos em shopping ou qualquer coisa que fosse um atrativo que ganhasse, né? Que eles pudessem chegar na escola um dia seguinte e falar assim, você não veio na festa junina? Mas eu fui no zoológico, cara. Pudesse até se gabar de ter tido um programa melhor, né? Então dá trabalho, mas você vai ter que ter trabalho se você quiser manter o seu filho amigo seu. Porque o maior perigo é quando ele perde a confiança em você, perde a amizade com você
e ganha amizade com o drogado lá da escola, com o traficante, com o nóia qualquer lá que vai pegar o seu filho e vai guiá-lo para outros caminhos. Então, vocês que são pais, vai dar trabalho. Dá trabalho. Não pense em entregar para a escola, pensando que a escola vai educar, a escola não educa nada. A escola vai ensinar conta de 2 mais 2. E o resto vai ser coisa ruim que eles vão ensinar. Porque hoje tem toda todas essas manias e tendências, né, que existem nas escolas. Ideologia. Ideologias, exatamente. Hoje tem todas essas ideologias e eles vão ensinar isso como sendo verdade e muitas vezes seu filho vai até ter problema na hora de preencher um questionário, de fazer uma prova, porque ele vai ter que errar a resposta, porque a resposta seria contrária à vontade de Deus. Então dá trabalho sim hoje você criar seus filhos, mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor e devemos confiar que o Senhor é suficiente. Eu não assisto TV aberta, né? Eu tenho a minha TV aqui, ela pega a internet e pega também canais de TV a cabo. E eu assisto muito documentário também, porque se você, por exemplo, eu tenho facilidade com inglês. Então você vai no YouTube, o YouTube tem muitos documentários em inglês. E tem canais, eu assino um canal também, chama-se Curiosity. Curiosity é um canal de streaming, de TV a cabo, mas é só em inglês que tem. E é só coisa assim, exploração do universo, dos planetas, natureza. Outro dia eu vi um muito interessante, que eu não sabia disso, que os maiores riscos do mundo estão não nos vírus, estão nos fungos. Então eles mostravam que os fungos é um tipo de vida que não é uma vida animal, nem uma vida vegetal, nem uma vida bacteriana ou qualquer coisa. É fungo. Cogumelo, por exemplo, é fungo. Então esse documentário ele mostrava que coisas que estão descobrindo agora. Que os fungos, por exemplo, embaixo da terra, os fungos pegam as raízes das árvores e ligam uma nas outras. E aí eles criam uma comunicação entre as árvores, uma comunicação química entre as árvores, de modo que se começa um incêndio de um lado da floresta, uma árvore que está na outra ponta da floresta fica sabendo que tem esse incêndio, porque acaba recebendo comunicações químicas, né, por suas raízes, de que existe um incêndio vindo, existe perigo e tal. E o fungo, por exemplo, você tem a gente está acostumado com fungo, né? Você toma cerveja, o que é a cerveja? É um fungo que fermentou ali a cevada, os cereais que fazem a cerveja. Você come pão, o que é que você come pão? Quando você põe o fermento no pão, o fermento é um fungo. E aí, nesse documentário, eles diziam uma coisa muito interessante. Eles diziam que se os fungos se adaptarem ao calor, nós estamos perdidos. Nós estamos todos perdidos. Porque o que impede de nós sermos dominados por fungos é que o nosso corpo tem uma temperatura de 37 graus. Em média, né? 37 graus. E eles não suportam essa temperatura. Mas se eles se adaptassem a temperaturas altas, se o planeta começasse a esquentar muito e os fungos fossem se adaptando, aí ia começar a aparecer muitas doenças relacionadas a fungos, que já existem, né? Tem muitas doenças, tem lá doença de pele e tal, que são fungos, né? Que tem muitos fungos que atacam. Mas aí teríamos doenças graves. Tanto é que um grande risco que existe quando eles trouxeram agora de um asteroide, trouxeram o pó de um asteroide, trouxeram de volta para a Terra, foi lá uma nave, ficou 6 anos viajando para chegar lá, pegou um pouco de pó do asteroide e trouxe para a Terra. Chegou mês passado, eu acho, essa nave de volta para a Terra. O grande risco é esse, trazer de outro lugar do espaço fungos que não existem na Terra. Porque ninguém sabe como eles vão se comportar quando chegarem aqui. E o potencial
que eles vão ter de contaminar o ser humano, de trazer doenças novas. Então eu sempre achava que o problema eram as bactérias ou os vírus, né? Mas hoje eu já sei que os perigosos são os fungos. Mas ainda bem que nós, não precisa parar de comer pão nem tomar cerveja, ainda bem que nós temos uma temperatura que não é propícia para eles se alastrarem. Mas eles estão em todo lugar. Onde você for tem fungo. Na terra tem fungo. Se cavou um pouquinho, eles estão lá. Nas árvores, nas plantas, todos eles, todo lugar tem fungo. Cogumelo, por exemplo. Então, hoje eles estão descobrindo muitos medicamentos a partir de fungos, né? Bom, um exemplo mais clássico é a penicilina. O que é a penicilina? A penicilina é um fungo que alguém descobriu. Não foi inventada a penicilina, foi descoberta. Um fungo que alguém descobriu porque deixou lá um pão, uma batata, não sei, e ela criou um bolor, e quando foi ver, aquele bolor tinha propriedades de matar bactérias. Mas é isso aí, acho que agora eu já fui muito longe. Mário também é cultura. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.